Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Final Cut, podcast da Sports Tellers. Já sabe, se ainda não nos subscreveu, pode fazê-lo através dos canais habituais Apple, Spotify e YouTube, neste que é um podcast com o apoio de Crackos.pt. Hoje temos como convidado Carlos Andrade, ex-basquetebolista internacional português, com larga experiência no basquetebol. Bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite. Nasceu e cresceu numa família ligada ao basquetebol. Ia começar por lhe perguntar se a sua irmã Mary Andrade foi a sua grande inspiração para seguir uma carreira de alto nível na modalidade. Sim, sem dúvida. Não sei se posso dizer que a minha família foi ligada ou é ligada ao basquetebol. Eu e a minha irmã fomos os pioneiros. Temos mais uma prima, a Josefina Felipe, também que joga basquete. Mas pronto, ela começou a jogar, começou a ter muito sucesso e eu comecei a seguir os passos dela, basicamente. Foi sem dúvida a minha grande inspiração durante a minha carreira. Uhum. Nasceu na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Em criança já sentia esse gosto pelo basquetebol ou só veio mais tarde? Não, veio, aliás, acho que veio tarde demais. Tarde demais nunca é tarde demais, mas já veio quando eu tinha 13 para 14 anos. Fui uma criança que cresceu na rua, não é? A jogar muitos desportos, futebol, futebol de praia, vôlei, handball, vôlei, fiz rugby, então experimentei todos os desportos. O basquete ficou, fui feliz logo na primeira equipa que me aceitou, o Maria Pia. Uhum. E pronto, e a partir daí foi sempre a crescer e a admirar cada vez mais o desporto, a apaixonar-me cada vez mais por tudo que o desporto, por tudo que a modalidade me dava e pronto, e depois a carreira seguiu. Ao entrar nessa equipa do Maria Pia, sentiu que seria o início do realizar desse sonho de vir a ser basquetebolista ou ainda eras demasiado jovem? Sim, ainda queria fazer um desporto. Fui contactado, ou fui abordado na escola, na Eugênio dos Santos, em Alvalade, por um professor de trabalhos manuais, que me perguntou onde é que eu jogava, porque ele nunca me tinha visto jogar, porque o Nuno, o filho dele, é da minha idade, e ele nunca tinha defrontado. Eu disse que não jogava em clube nenhum e ele disse-me se eu estaria interessado. Eu disse que teria que falar com o encarregado de educação, que era a minha avó na altura, e pronto, e foi assim que eu comecei, mas nunca pensei que pudesse, com aquela idade, seguir a carreira de profissional. Foi só mais tarde, quando fiz um torneio, ou fizemos um torneio em Vila Franca de Xira, em que ganhei os prémios todos: melhor marcador, melhor ressaltador, melhor passador, fui o MVP do 5 Ideal, e depois houve um comentário de um jornalista, fomos entrevistados, foi a minha primeira entrevista, que disse que todos os MVPs daquele torneio em Vila Franca, que tinham se tornado basquetebolistas profissionais. E eu, então pronto, eu sou o próximo. Então foi aí que eu comecei a ver-me como um atleta, o futuro profissional. E o profissionalismo chega na equipa da Portugal Telecom. Exatamente. O grande responsável pela sua chegada a essa equipa foi o Carlos Barroca. Correto, professor Carlos Barroca. O que é que nos pode dizer sobre ele? Fantástico. Sim, é uma pessoa, é um homem que eu admiro bastante, o percurso dele, a história dele, a maneira de estar dele, e pronto, foi quem realmente deu-me essa oportunidade com 16 ou 17 anos de incorporar uma equipa profissional. Estava muito longe de pensar que iria ter a carreira que tive, mas a oportunidade apresentou-se e eu, pronto, na altura, com o meu padrasto, com a minha mãe, com a minha avó, com os conselhos da minha irmã, fui encontrando ali o meu caminho. E pronto, e nessa equipa tive veteranos que me ajudaram bastante, que me motivaram bastante, que me ensinaram bastante. Como por exemplo? Wayne Engelstad, Rasul Salaudin, Jonathan Fedor, o falecido Ángel Almeida, um espanhol de Barcelona, que teve a infelicidade de morrer no ano a seguir, no meu segundo ano.
com uma paragem cardíaca, mas pronto, foi ali momentos para um jovem que, pronto, que marcou bastante, mas devo muito a esses atletas. É claro que houveram mais portugueses, o Luís Machado, o Alexandre Pires, são atletas que tiveram naqueles meus primeiros passos como profissional que sem dúvida que me ajudaram. Depois, claro, os meus companheiros da minha idade, o João Santos, o Beja, a gente chama-lhe o Beja, o Pedro Domingos, muitos atletas que acompanharam, tal como eu, eram rookies, e depois tornámos todos bons jogadores. Essa equipa da Portugal Telecom era uma equipa especial. Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Sim. Depois passou essa fase e teve então depois uma experiência no basquetebol dos Estados Unidos. Ia-lhe perguntar, estamos a falar, obviamente, não estamos a falar da NBA, mas estamos a falar de basquetebol universitário. Quais foram as principais diferenças que encontrou para o basquetebol português que então já conhecia? A velocidade e a intensidade. Intensidade, claro que eu consegui me ajustar, e a velocidade também, mas consegui ajustar-me muito rapidamente, porque também era um jogador muito físico, muito explosivo, já com aquela idade, e então não me custou muito a nível de intensidade e de força de me habituar. Mas pronto, em termos culturais, em termos não é, de calendário de escola e jogos e as viagens, isso foram meses e meses de desafiantes que lá está, tive um grupo, treinadores, o meu grupo de colegas de equipa, os meus colegas de faculdade que sempre mostraram pronto, apoio, ou deram apoio. Uhum. Como é que surgiu essa oportunidade? Ou seja, foi através das chamadas bolsas de estudo da universidade? Foi, lá está, a minha irmã foi para os Estados Unidos também, foi para Old Dominion, em Virgínia. Eu candidatei-me a essa universidade, mas os testes que eu fiz, tem que se fazer uns testes em inglês e depois uns testes de aptidão que os pontos que eles necessitavam especificamente para aquela faculdade, eu não conseguia atingir essa pontuação. E então eu ainda estava no liceu, esperei entrar para a faculdade de cá e depois pedi transferência. Os scores necessários já eram diferentes, para esta faculdade também era diferente. Esta faculdade veio através de um colega meu de equipa, o Jonathan Fedor, que conhecia um dos treinadores adjuntos desta faculdade. Então lá se fez o VHS, fez-se o VHS na altura, enviou-se para lá. 3 semanas depois fui contactado, e depois mandaram uma carta para assinar, pronto, e foi assim que eu fui para lá. Sendo que foi uma experiência importante depois, sim. em termos depois de desenvolvimento da carreira, mas ter aquela experiência ali foi sim, importante. foi determinante, foi uma mudança, não é? De um jovem, de um adolescente para um homenzinho primeiro, estar longe da família, estar longe dos amigos, não é, do teu habitat natural, claro. E vais sozinho para outro país, outro lado do mundo, não é? Acaba por ser um desafio para qualquer um, em qualquer idade, eu costumo dizer. E antigamente não tínhamos a informação que temos hoje, então foi algo que me mudou, que me moldou. Houve muitos momentos em que passou pela cabeça voltar, mas pronto, tinha a voz interior e depois a voz da minha mãe e da minha avó que me diziam: ai, ti, não pode desistir, não é uma opção. Exatamente. A carreira também é feita de alguns regressos, nomeadamente ao Futebol Clube do Porto e ao Benfica. Como é que foi jogar por 2 clubes rivais e, nomeadamente, como é que foi aquela transferência direta do Dragão para a Luz? Exato. Em 2012? Foram momentos interessantes. Eu sempre, quando decidi que queria ser atleta profissional, é claro que o Benfica, o Porto, na altura o Sporting, ainda quando tinha equipa, eram equipas que eu via na televisão, antes de eu jogar basquete mesmo, mas eu gostava de desporto e
e vi essas equipas e há sempre aquele respeito pelas duas equipas que são rivais, mas eu sempre fui benfiquista. O meu sonho era jogar pelo Benfica um dia, quando decidi que queria ser jogador profissional. Mas assim não foi. O meu primeiro clube dos rivais foi o Futebol Clube do Porto, quando eu voltei para Portugal depois dos Estados Unidos. E fui muito feliz no Futebol Clube do Porto. Ganhámos tudo o que tínhamos para ganhar nessa época, de 2003, 2004, Supertaça, Taça de Portugal, Taça da Liga, o campeonato, foi tudo. E deixei uma boa marca, acho que esse meu primeiro ano. As pessoas ainda não se lembravam muito de mim, ou lembravam-se de mim, mas ainda como Carlos Andrade, antes de eu ir para os Estados Unidos. Eu vi um jogador completamente diferente. E lembro perfeitamente o meu agente na altura a ligar para os clubes todos e pronto, davam-lhe desculpas que não precisavam de um jogador com as minhas características, e eles não sabiam da evolução que tinha Exato. Tido Então, nos Estados Unidos. o Futebol Clube Porto, como é que aparece? Houve um atleta que foi dispensado, e o Luís Magalhães, na altura, o professor Luís Magalhães, tinha sido o meu último treinador antes de ir para os Estados Unidos, na Portugal Telecom. Aliás, fiz só a pré-época com ele, porque ele veio para a Portugal Telecom e eu saí esse verão. E pronto, ele chamou-me para fazer um try-out, e depois fiquei no Futebol Clube do Porto. E depois, quando faço essa mudança para o Benfica, aliás, eu saio do Futebol Clube do Porto, venho para o Queluz, depois do Queluz ainda vou para fora, para a Alemanha, e depois é que tenho a minha primeira passagem pelo Benfica. E esse ano foi, quando eu venho da Alemanha para jogar no Benfica, foi aquele choque, não é? Eu vou jogar, já venho com algum estatuto, mas vou jogar pelo clube que eu sempre quis representar. E lembro perfeitamente, na altura, acho que dei uma entrevista que disse que iria ser muito difícil regular as emoções, não é? De fazer esse equilíbrio de estar a representar um clube que eu quis sempre representar, mas ao mesmo tempo conseguir perceber que há jogos que vamos perder, há jogos que vamos ganhar também, para não ficar muito eufórico. Então eu lembro-me e lá está, foi mesmo isso. Era a grande dificuldade que eu tinha quando joguei o meu primeiro ano no Benfica. Depois, quando fui para fora, depois regressei, fui para o Futebol Clube do Porto, em que tive também 3 anos consecutivos, em que também ganhei muita coisa. Exatamente. Mas já era a altura de voltar para casa para mim. Já o objetivo de jogar fora já estava cada vez mais longínquo. E eu achei que, também por algumas questões familiares, queria já voltar para Lisboa. E surgiu a oportunidade de voltar ao Benfica. É claro que depois os comentários que já tinha assinado antes da época acabar, que isto e que aquilo, pronto, eu acho engraçado, não é? Mas faz parte. Ter voltado do Porto com a consciência tranquila foi algo que me deu sempre segurança, que voltando ao Futebol Clube do Porto para jogar contra o Futebol Clube do Porto, os adeptos iam-me respeitar por tudo o que eu fiz pelo clube, e assim foi. Ainda hoje, se eu for ao Futebol Clube do Porto, há adeptos que ainda me vêm cumprimentar, a direção. Deixou uma marca bastante positiva. Eu acho que sim, nunca escondi o meu benfiquismo, e não foi por isso que, quando jogava contra o Benfica, e aí, lá está, até fui mais maltratado por alguns adeptos do Benfica quando cheguei do que quando regressei ao Futebol Clube do Porto, o que é normal também, porque as pessoas, o que eu percebi foi que as pessoas, os adeptos do Benfica, pensavam que eu tinha saído do Benfica para ir para o Futebol Clube do Porto, e eu nunca saí do Benfica para ir para o Futebol Clube. Saí do Benfica para ir para o estrangeiro, depois do estrangeiro, 2 ou 3 anos fora, é que se voltou. E eu não voltei para o Benfica porque o Benfica não me quis nessa altura. Voltei para o Futebol Clube do Porto. Então esses meses depois do meu regresso foram desafiantes também, mas sempre deixei que o meu trabalho, a minha dedicação, a minha entrega falasse por mim. Por isso foi uma questão de tempo, até reconquistá-los. Exatamente. Foi campeão no Queluz, 2 vezes no Futebol Clube do Porto e 3 vezes no Benfica. Sim, foi isso. Qual foi o campeonato mais difícil que ganhou? Difíceis foram todos. Significado têm todos. Mas o mais duro, assim, um que se lembre que foi realmente complicado de ganhar.
que eu gosto sempre de referir ou de mencionar é o campeonato no que é luz. E quem me conhece e quem esteja a ver esta entrevista sabe exatamente do que eu estou a falar. Era uma equipa que tinha ido à final no ano anterior contra o Futebol Clube do Porto, em que eu estava no Futebol Clube do Porto, e saiu mais de metade da equipa esse ano. Então os jogadores que regressaram eram muitos da minha geração, eu, Miguel Miranda, o Carlos Dias, o Filipe Gomes. Depois tínhamos ali algumas peças de estrangeiros também, pronto. Parecia, tirando o Leroy Watkins e o David Vick, que já tinham, pronto, assim, algum nome na liga, todos estávamos à procura de nos afirmar na liga. E esse ano foi muito especial por isso, porque batemos o recorde de vitórias consecutivas, depois pusemos o novo recorde quase ao dobro do que, não, mais do que o dobro do que tinha antes. Aquele que estava estabelecido. E tínhamos um orçamento que não era, se calhar, no top 4, 5 da liga, acho que até era menos. Depois jogámos competições europeias, então esse ano foi um ano mágico. Depois todos nós fizemos um nome para nós e pronto, depois com o campeonato no final foi a cereja no topo do bolo. E depois cada um seguiu depois as suas carreiras internacionais, alguns internacionais e outros mais a nível nacional. Por isso, se eu tiver que destacar um campeonato que me tenha marcado mais do que esse, tem um bocadinho, mas obviamente o meu primeiro campeonato com o Futebol Clube do Porto, o meu último com o Futebol Clube do Porto também foi muito bom, e os do Benfica, todas as vitórias com o Benfica, todas as taças, todas as conquistas que eu tive com o Benfica são muito, muito especiais, como é óbvio. Jogou 7 épocas no Benfica. Exato, quais são as melhores memórias que guarda? As melhores não posso contar. Não, é difícil de escolher uma, mas o que eu posso dizer, posso ter jogado para um dos meus ídolos como treinador, o Carlos Lisboa, é algo que eu guardo para sempre. O Carlos Lisboa é uma das grandes referências, ou se não a referência. Agora o Nemias está ali a fazer-lhe sombra, mas quem percebe ou quem vê e quem mais a nossa geração, né? Estávamos aqui a falar, só temos 2 anos de diferença. A nossa geração que teve o privilégio de ver o Carlos Lisboa jogar, sabe do que eu estou a falar, não é? O emblema, não só a nível nacional, mas pronto, o emblema do Benfica na modalidade, ter sido treinado por ele é algo que me marcou bastante. O meu primeiro título com o Benfica também, acho que foi a Taça da Liga. Um momento que me marcou pela negativa foi a Taça de Portugal, perdemos a primeira em Faf contra o Guimarães, também me marcou bastante, porque eu queria ser aquele jogador que trouxe aquele título que já fugia ao Benfica, há 14 ou 17 anos. No primeiro ano que eu chegasse cá e não consegui. Quebrar logo o jejum, mas não foi possível. Então eu brinco isto muito com isto, brinco com isto com o Mário Fernandes, né, o base que também jogou connosco. Foi quando ele chegou que quebrámos esse feitiço. Então ele disse: pá, não, tu não, eu é que vim quebrar. Então foi algo que me marcou também pela negativa, mas depois, claro, quando quebrámos esse jejum, não é? Foi algo que me marcou bastante. E depois, claro, balneário. Exatamente. Essas são as coisas que eu não posso contar. Desculpa. Em relação ao Benfica, precisamente, até por ser um assumido benfiquista, as eleições do Benfica estão aí à porta. Enquanto ex-atleta e das modalidades, neste caso, mas benfiquista, obviamente, como é que tem visto esta corrida à presidência do clube, Carlos? Sim, não é? São aqueles momentos de tensão, de expectativa que, como adepto, nós queremos ouvir os candidatos, queremos tentar perceber como é que eles estão a estruturar para, não digo para dar a volta, não é? Mas para dar continuidade ao que já tem vindo a ser feito. Então é com grande expectativa que vemos os candidatos a abordar temas que achamos serem importantes serem abordados. E
Não quero estar aqui a dizer quem é que acho que vai ganhar, mas acho que todos têm válidas propostas. Há uns que se calhar se identificam mais com um do que outros, mas acho que todos têm a intenção de dar continuidade e melhorar o Benfica, o que é extremamente importante. Uhum. Sente que, uma vez que esteve e continua ligado à modalidade do basquetebol, sente que há algum candidato mais preocupado com a questão das modalidades? E se sim, quem? Sim. Eu tive o privilégio de ser contactado por alguns dos candidatos, mais do que um. Mas o que me mostrou mais interesse em falar comigo sobre o projeto foi o João Manteigas. E então eu agradeço e envio-lhe aqui um abraço por me ter contactado, por me ter dado esse voto de confiança para partilhar comigo o projeto. E é claro que estou aqui mais inclinado para ele, porque conheço se calhar mais detalhadamente as intenções, as propostas e acho que muitos adeptos estão a par dessas intenções dele e da estrutura que ele quer montar. Isso é muito positivo. Desejo-lhe toda a felicidade e acredito que ele futuramente será presidente do Benfica. Não sei se é já ou não, porque a corrida está muito apertada, mas é um candidato que acredito, mesmo não ganhando este ano, não vai desistir de lutar por esse objetivo, e ele, ainda sendo um jovem candidato, terá sem dúvida mais oportunidades. Se for este ano, pronto, que seja e que venha para contribuir e que venha para ajudar, que eu acredito que o projeto, as intenções dele, a equipa que ele está a montar, não é? São ideias que vão ao encontro das necessidades e da experiência também que o Carlos tem do basquetebol. Exato. De desenvolver a modalidade. Sim. Essa e outras. Como fui abordado também mais pela parte da minha modalidade, sem dúvida que é esse o caminho. As outras modalidades, pelo que eu conheço, por 7 anos de casa, também entendo que a estrutura que está montada, com as peças que estão montadas, sem dúvida que é a receita para o sucesso. Uhum. E hoje em dia o Carlos também é um empreendedor na área do basquetebol, mas já vamos falar disso, mas sim, eu lhe perguntar o que é que pode ser feito para que os jovens em Portugal tenham mais vontade de praticar basquetebol? O que é que pode ser feito? Eu acho que já há muita coisa a ser feita. O que é que eu acho que, e falo de basquetebol como falo de outras modalidades, o que é que dificulta muito os jovens no nosso país a desenvolverem-se? Está bem que temos o futebol, que é um caso à parte, mas mesmo assim eu acho que a carga horária escolar que os nossos jovens têm é demasiada. E isso impossibilita os jovens de conseguirem desenvolver o gosto por praticar outras atividades. Exato. Porque não têm tempo. Eu tenho, agora como treinador, eu tenho atletas meus que começam a escola às 8h20 da manhã e terminam às 6 da tarde, não é? Isso é para depois irem treinar às 20h30, para terminarem às 22h, para depois no dia a seguir repetirem tudo outra vez, não é? Então isso é difícil conciliar e dizer que se fizermos isto, se o clube estiver organizado desta maneira, se conseguimos, porque depois envolve os pais, não é? A carga horária dos pais, a disponibilidade dos pais, não é? A preocupação com os pais com a escola, que eles têm que manter os níveis escolares, não é? Então isto é uma bola de neve que é muito mais difícil nós conseguirmos extrair o melhor de cada atleta, não é? Mesmo que tragamos atletas internacionais, não é? Como o Benfica faz, o Sporting faz, o Porto faz, mas depois deixamos eles com a carga horária. Quando é que eles treinam? Não é? Quando é que eles desenvolvem este gosto pelo processo de melhorar na modalidade? De aprendizagem, claro. O futebol, pronto, tem as escolas, tem as academias, não é? Que acabam por ter ali uma carga escolar diferente, não é? Então aqui os clubes poderiam tentar. Eu, agora, sendo presidente de um clube, um sonho que eu tenho é uma academia, não é? Um High Performance Center, teria sem dúvida isso em conta. E há agora
muitas instituições escolares que permitem que os jovens escolham o horário escolar. Então, mas isso é um bocado também depois tentar explicar isto aos pais, não é? Se este ensino será um bom ensino para eles, se eles poderão beneficiar com isso, porque desportivamente beneficiarão sem dúvida, não é? Com uma carga horária de 4, 5 horas diárias, e depois terem tempo para se desenvolverem como atletas, porque não é só 1h30 por dia que lhes vai conseguir dar essas valências todas, não é? Então, há a parte física, há a parte da nutrição, há a parte mental health, não é? É todo um combinar de atividades que eles têm que se desenvolver para se tornarem atletas de alta competição. E vemos isto aqui no nosso país ao lado. Pois, eu ia perguntar se conhece, por exemplo, exemplos de países onde a carga horária escolar é mais mais reduzida neste caso. Alemanha, Espanha, França, é muito mais reduzida. Eu tenho um atleta que saiu daqui de Portugal, foi para a Espanha, que às 7h30 da noite, às 19h30 da noite, está a sentar-se para jantar, já com a escola feita, com 1h30 de treino? Tutor, não, 1h30 de tutor para a escola, pronto, para fazer os trabalhos de casa, e com 3 treinos: físico, técnica individual e o treino coletivo. E às 19h30 está a sentar-se para jantar. Às 19h30 está-se a sentar para jantar. Isso é praticamente impossível em Portugal. Em Portugal é impossível. Em Portugal, eu acho, hoje às 20h30, às 19h tenho o sub-14, às 19h da noite tenho o sub-14 para treinar, e às 20h30 o sub-16 para treinar. Pois. Acaba às 22h. Então, não dá. Está bem que estão de férias ainda, mas pronto, só para explicar, ou para demonstrar que teria de existir também longe, aqui uma questão dos clubes falarem neste caso com o governo, sim. Para que esta situação, para que houvesse aqui um equilíbrio, digamos assim. Difícil. Depois aqui já envolve também os pais, não é? Os pais que têm de trabalhar, né, para pagar estas rendas altíssimas que estamos a viver agora nestes tempos. Onde é que deixam os filhos, não é? Que programas é que estão criados para que os miúdos saírem às 2 da tarde ou às 2h30, às 14h30, onde é que eles podem estar inseridos? Não vão para a rua, não é? Senão há outros problemas que poderão vir. Adjacentes, claro. Não é? Então é tudo uma mesa redonda que se pode criar para nos sentarmos e tentarmos debater estes temas todos, porque os outros fazem. Está provado que se pode fazer. Exatamente. Agora, como é que nós conseguimos adaptar isto à nossa realidade, que é o grande desafio. No clube em que o Carlos é o presidente, um clube em Mafra, certo? Exatamente. Os Linces de Mafra. Diga? Linces de Mafra. Os Linces de Mafra, exatamente. Já alguma vez intercedeu junto dos pais e falou deste tema, só para perceber se haveria qual era o tipo de sensibilidade por parte dos encarregados de educação dos atletas? Não, eu aqui, quando falo com os pais, é um bocado tentar explicar-lhes que eu percebo a carga horária que os miúdos têm, e que de minha parte eles vão ter essa sensibilidade quando vêm treinar comigo, que eu irei ajudá-los a serem o melhor jogador possível, o melhor atleta possível, mas mais do que lhes ensinar a jogar basquete, tento-lhes passar valores, não é? Valores. Mas sempre na perspectiva de que quando vêm treinar comigo, eu vou-lhes tratar como profissionais, não é? Mas ao mesmo tempo tendo consciência que eu sei que quando um miúdo que chega para treinar comigo às 20h30 da noite, que vem com um dia saturadíssimo de capacidade de foco e de atenção, será? Mas aqui o diálogo com os pais é sempre a tentá-los fazer perceber, agradecer-lhes primeiro pela confiança que têm em nós, clube, e que nós estaremos aqui para ajudar os jovens da melhor maneira. Mas que vai haver sempre exigências, não é? Porque estamos a prepará-los não só para ser profissionais, não sei quantos é que vão ser profissionais,
mas mais do que isso para a vida, não é? Essas exigências que eu senti quando comecei a jogar basquete, quero passar, porque ajudou-me, não é? Então eu sei que a carga horária, que é difícil conciliar as duas coisas, mas o diálogo que eu tenho com eles é: eu tento lutar o melhor que posso e tento fazer o melhor que posso. Nós, como clube, tentamos fazer o melhor que podemos para consigamos minimizar esta... Conciliar a situação. Exatamente. Como é que era no seu tempo, Carlos? Ou seja, conseguia equilibrar... Sim, eu lembro-me de terminar a escola. Havia as turmas da manhã e as turmas da tarde. Foi aí que eu descobri há pouco tempo estes horários, né? Porque na minha ideia era a turma da manhã e a turma da tarde. E quando eu cheguei aos Lince e pedi os horários dos atletas, eu até sinto-me um bocado ignorante em contar isto, mas pronto, pedi os horários aos atletas e eu perguntei: então, mas quem é que é da turma da manhã e turma da tarde? E eles: não, eu tenho aulas de manhã e da tarde. Não, mas à tarde, mas acabas por volta aqui das 3 e depois podes treinar à tarde, porque a minha ideia era tipo treiná-los depois ali, tentar encontrar ali um horário para lhes dar treinos individuais. Pensava eu, não, eu acabo as aulas às 6, às 5 da tarde, eu venho de não sei de onde, da Venda do Pinheiro, e eu assim, depois começo a perceber que é geral, não é? Que é geral. Claro. E pronto, e agora perdi-me um bocado na pergunta. Não, na questão de como é que era quando o Carlos era jovem. Exato, eu terminava por volta das 3, se não me engano, mais. Porque era da turma da manhã. Era da turma da manhã, eu podia sempre ter aulas de manhã e depois tinha explicações, às vezes acabava às 2, outras vezes à 1h30, depois tinha explicações e depois os meus treinos começavam às 5h30 da tarde, em sub-14, depois quando fui mais velho às 6h30, eu às 8, depois conforme sendo mais velho, os treinos são mais tarde. Mas tinha outras atividades. Na escola tínhamos rugby, tínhamos futsal, futebol salão, na altura era futebol salão. E pronto, depois conforme fui crescendo na minha modalidade, fui deixando as outras e dediquei mais. Outras. Exato. E então os meus não têm isso agora. Depois eram os interturmas, interescolas, nós fazíamos jogos à tarde às vezes, não é? Depois ia treinar ao final do dia e não há agora, é pena. É verdade. Mudando aqui completamente de assunto para a questão do Eurobasket, o Carlos Andrade participou no Eurobasket de 2011, já há 14 anos, tivemos esta ausência longa, diria, de 14 anos de ausência. Como é que avaliou a participação de Portugal neste Eurobasket 2025, Carlos? Não jogaram nada. Estou a brincar, não é? Como qualquer amante da modalidade, não é? E mesmo os que se calhar não acompanham tanto, os que gostam de vestir a camisola de Portugal, acho que estamos todos orgulhosos deste feito. Não só da qualificação, acho que já ultrapassámos essa fase de só queremos a qualificação, né? Queremos qualificar, mas queremos ganhar jogos no europeu. Já há 14 anos atrás já tínhamos essa mentalidade, infelizmente não ganhámos. E ver estes atletas a terem esse êxito foi de uma alegria e de um orgulho imenso, sem dúvida. Portugal passou a fase de grupos, que no fundo era o principal, era o grande objetivo da competição, e depois defrontou a atual campeã do mundo, a Alemanha, em que chegou ao fim do terceiro período a perder apenas por 1 ponto. Mas ainda assim há quem ache que a seleção podia ter feito mais. Como é que reage a este tipo de opiniões, digamos assim, críticas? Sim, se tem acontecido o resultado do último período logo desde o início, se calhar já não se dizia tanto isso, não é? É porque existiu aqui uma expectativa. Claro. Então, quando estamos a jogar contra os campeões do mundo durante 3 períodos àquele nível, não é? Àquele nível, e quem entende quem entende de basquete viu a qualidade com que nós, e houve momentos que podíamos ter feito ainda melhor, não é? E senti que poderíamos, mas agora, passado este tempo todo, vi o jogo mais uma ou duas vezes, exato.
Então começa-se a notar ali já ali a meio do terceiro período ali algumas quebras físicas, que eu acho que foi o principal fator. A quebra física dos nossos atletas, Miguel Queiroz, que fez um europeu muito interessante, o Rafael Lisboa, o Travante Williams, não é? Que achei o próprio Diogo Ventura, não é? Que houve ali momentos, acho que agarrou-se à coxa, se não me engano. E mostra muita exigência que é estar naquele palco. Não é? Eu já estive naquele palco também, não na segunda ronda, mas com alguns jogos. Palco, sim, exatamente. a exigência é brutal, é brutal. E tê-los vistos a ultrapassarem tipo, as barreiras não é, de mente, daquela mente que queremos e que queremos e que queremos, pá, foi um momento super orgulhoso para mim vê-los. São jovens que eu vi-os todos, não digo a crescer, mas quase. O Rafael Lisboa, por acaso, é um dos que eu vejo desde muito, muito miúdo. O Diogo Gameiro, o Diogo Ventura, o Cândido Sá, o próprio Nemias, não é? Que era meu rookie no Benfica. Então vê-los, o Queiroz, que a primeira vez chamada à seleção eu ainda estava lá, são atletas que eu fico arrepiado quando falo e vê-los naquele palco. Eu tentei ir lá ao aeroporto recebê-los, mas acabei, depois soube que houve uns que foram para o Porto, outros que vieram para Lisboa, e depois também atrasei-me e acabei por estar só em contacto com o Diogo Gameiro e não consegui fazer essa surpresa, mas aproveito aqui para lhes deixar aqui um grande abraço. Acho não, devem se sentir orgulhosos do trabalho que fizeram, porque nós todos estamos orgulhosos deles. Muitas vezes também durante a competição foi falada a questão de que a equipa era uma com o Nemias e era outra sem o Nemias. A verdade é que chegámos àquele jogo com a Estónia e em que o Nemias saiu com uma penalização e a equipa conseguiu dar até a volta a um resultado que era negativo, não é? Na altura. Afinal, a equipa eu vou beber um bocadinho de água e vou respirar fundo para te responder essa pergunta. Está bem? Pode ser. Pronto. Está bebido, agora respirar. Não, fico muito triste mesmo, e não tenho vergonha nenhuma e problema nenhum em dizer isto, com comentários que são feitos na televisão, não é? Em que falam disso diretamente, em que com o Nemias somos uma equipa muito boa e sem o Nemias somos uma equipa medíocre. Não é? Que eu acho que isso não faz sentido um comentador dizer estas palavras, por muito que pense, e tem o direito de pensar à vontade, mas se eu estou a ver a minha seleção a jogar, se eu não sei se ele conhece ou não os atletas, mas como treinador, não vou dizer aqui o nome, mas como treinador, como agente desta modalidade, usar essas palavras são palavras muito fortes, não é? Mesmo que pense, e está no direito dele de pensar. Então essas críticas que fazem ao dizer que com o Nemias somos uma super equipa, ou que a equipa com o Nemias, há que lembrar que esta equipa fez a qualificação praticamente sem o Nemias, ou sem o Nemias, não é? E conseguimos a qualificação, não é? E tal como tu disseste agora, no jogo que fomos qualificados contra a Estónia, ele não jogou ali nos momentos cruciais do encontro. Então, pá, fico triste mesmo com comentários destes. E mais uma vez deixo aqui um grande abraço a todos os atletas, com Nemias, como é óbvio. Somos uma equipa diferente, não é? Agora, se somos melhores ou se somos piores, quem sou eu para dizer isso publicamente, não é? Dessa maneira, sabendo que os atletas que estão lá a jogar vão ouvir, não é? Os familiares dos atletas vão ouvir, os fãs dos atletas vão ouvir, não é? Acho que temos que ter mais sensibilidade nesse aspecto. Mas foi provado, não é? Com o Nemias somos uma equipa muito boa, sem o Nemias também conseguimos competir com as melhores seleções, não é? Então acho que deixo aqui só o meu apelo aos próximos comentadores. Eu também estou aqui um bocadinho nessa área de comentador, né? Que eu escolho bem as palavras porque eu sei o que os atletas passam, eu sei que os clubes passam, o que pensam, as dificuldades que eles fazem durante o verão todo, estarem longe das famílias, a darem tudo, e depois ouvir estes comentários quando estamos a representar a seleção não é agradável.
mas lá está, foi provado que com o Nemias somos uma equipa boa, somos uma equipa diferente quando jogamos sem o Nemias, mas que os atletas que jogam ou que jogaram sem o Nemias em determinados momentos são Deram resposta. muito bons atletas. O treinador fez um bom trabalho, não é? Com jogadas, com os esquemas táticos, com o scouting, não é? E estarmos só a dizer isto A por dizer. individualizar. Exato, não, por isso, obrigado pela pergunta que estava aqui entalada, agora já a resposta, o comentário. Sim, ainda que nós, lá está, ainda que nós saibamos que o Nemias Queta é aquele tipo de atleta que leva as crianças até a seguir o basquetebol, ou seja, se calhar diria que até tem o mesmo papel aqui, mais ou menos, que leva as crianças a seguir o basquetebol, assim como o Cristiano Ronaldo na seleção de futebol leva as crianças a quererem ser futebolistas. Sim, sem dúvida. É uma verdade, não é? Não, sem dúvida. Miguel Queiroz é um excelente exemplo do líder que é. Ele também já influenciou muitas. Claro que sim. Claro que tem uma dinâmica diferente, tem um mediatismo diferente. O Nemias está nos Boston Celtics e o Miguel Miranda está no Futebol Clube do Porto, não é? Já foi campeão muitíssimas vezes, já ganhou muitos títulos. Acho que são níveis diferentes e todos aceitamos isso e sabemos disso. Mas e ainda bem que a seleção tem jogadores que jogam na NBA, porque só traz qualidade à equipe. Mas ambos são líderes, ambos são inspiradores, ambos já inspiraram muitos jovens, ambos já foram à escola, já movimentaram imensos jovens para a prática da modalidade. Por isso há que ter respeito. É isso que eu quero transmitir. Há que ter respeito por esses atletas também que não jogam na NBA, não é? Que jogam na nossa liga, que jogam em outras ligas da Europa fortíssimas também, não é? Mas há que ter esse respeito. Uhum. Já percebi que, obviamente, conheces bem o Nemias. Há pouco disseste aí que ele foi rookie no Benfica. Sim. Carregou o meu saco, sim, apanhou as bolas quando eu mandava as bolas para a Esse tipo de batismos sempre necessários, não é? Sim. Como é que tens visto o crescimento dele na NBA e nomeadamente nos Boston Celtics? Sim, desde o primeiro momento que ele faz aquela primeira época na faculdade em Utah State, que notou-se que havia aqui qualquer coisa potencial que pudesse estar neste nível. Agora, se era numa equipa campeã da NBA, mas pronto, a oportunidade que ele teve, agarrou e agora está a desfrutar. E para o ano há de ser ainda melhor. Ele é muito inteligente, é muito frio, pelo que eu conheço, muito frio nas decisões que toma, pensa bastante, ele tem pessoas à volta dele que ele confia, que o ajudam também a tomar essas decisões, a seguir esse caminho. E pronto, e depois os resultados vão se vendo. Quando ele esteve em Sacramento, toda a gente percebia que ele poderia ter mais minutos, não lhe deram a oportunidade, não foi por isso que ele deixou de trabalhar, não foi por isso que ele desistiu e quis vir para a Europa. Podia ter ido por esse caminho e estar a jogar aqui, mas ele tem um sonho, ele tem um objetivo e está a persegui-lo. E pronto, os resultados com o trabalho vão-se notando. Vão aparecendo. Quais são os teus melhores amigos que ganhaste no basquetebol? Fogo. Quanto tempo é que temos? Nunca me fizeram essa pergunta. Os meus melhores amigos que eu ganhei no basquetebol, são tantos. Eu não vou estar aqui a dizer nomes. Não me faças isso, por favor. 2, 3 nomes? Não pode ser. O meu telemóvel vai arrebentar. Espero bem que depois nem todos vejam. Não, eu quero que vocês também tenham muita visibilidade. Estás-me a tramar. Não posso. Não dá. Não, pronto, eu vou dizer aqui alguns: Miguel Miranda, João Santos, Carlos Dias, Betinho Gomes, Mário Fernandes, Diogo Gameiro, Tomás Barroso, Diogo Carreira. Estou tramado. Chimo Evans, já disse o Betinho? Já. Sofia Ramalho, Sónia Reis, Márcia Costa, Márcia Carvalho, Joana Soeira, Arneta Olmo. Eu vou-me esquecer, eu estou lixado. Agora não posso parar, agora temos tempo. Temos. Miguel Queiroz, José Silva, mais quem?
Filipe Gomes, Carlos Barroca, não, Miguel Barroca. Aí, estou tramado. E agora? Aí, é fogo. Bruno Campos, Alexandre Pires, Luís Machado. Pá, fogo. Eu creio que os outros não vão ficar incomodados. Não depois vou-te mostrar as mensagens. Depois eu mando as mensagens depois que se eu receber. Camoras, Carlos Moraes. Estamos aqui a falar de uma série de nomes que foram importantes em várias fases da tua carreira. Elvis Évora, estás a ver? Paulo Cunha, Jorge Coelho. Estou tramado. Jorge Coelho. Aí o Chuck vai-me matar, meu fogo. Foi dos últimos. Chuck, em relação a ídolos, já disseste que Carlos Lisboa será o maior ídolo, mas há assim mais alguma referência, nomeadamente quando começaste a dar os primeiros passos na modalidade? Sim, ponho a minha irmã e o Carlos Lisboa, a minha irmã primeiro, Carlos Lisboa segundo, depois ponho o Michael Jordan, depois ponho o Kobe. Ou Kobe e Michael Jordan. Não, ponho os dois na mesma. Os dois na mesma? Pois sim, depois tenho outros ídolos sem ser, se calhar sem ser do basquete. Tenho Nelson Mandela. Tenho do atletismo uma pessoa que me inspirou bastante, o Marco Fortes. Jorge Paula, aí há tantos, eu também não vou estar agora aqui. Telma Monteiro, Nuno Delgado, claro, os futebolistas, Rui Costa, são sempre atletas que eu olho e depois leio um bocado sobre a sua história, né? Um bocado a sua mentalidade. Disse aqui alguns que não são atletas, como é óbvio, mas são pessoas que eu, mais pelos feitos que fazem desportivamente, eu tento perceber a mentalidade e pelo que inspiram as pessoas, o que fazem depois de terem deixado de jogar ou de praticar. São referências para mim, sim. Falaste aí num nome, Kobe Bryant. É uma perda grande no desporto e na vida, mas queria, lá está, colocaste aí o Kobe Bryant no mesmo nível do Michael Jordan, para ti, obviamente, e falaste também dessa questão da mentalidade que inspiram as pessoas. O Kobe Bryant tinha também uma mentalidade, o Mamba Mentality, exatamente. Como é que vias, ou seja, o que é que era o Mamba Mentality? Eu gosto de descrever a Mamba Mentality como um estilo de vida. É um estilo de vida. Tu tens que perceber, não é? Se queres ser atleta de alta competição, não é? O estilo de vida que tens que ter, tens que perceber e tens que te apaixonar por esse estilo de vida para, se queres alcançar um mais alto nível. E basicamente o Kobe Bryant, enquanto cá esteve connosco e agora que não está connosco, explica da melhor maneira, não é? o que é esse estilo de vida, não é? Dos sacrifícios que tem que se fazer, a mentalidade que se tem que ter em relação aos adversários, em relação aos colegas de equipa, a conduta, o cuidado do corpo, o cuidado da mente, não é? Então os desafios, a competitividade, não é? O relacionamento com as pessoas. Então é todo um englobar de está-me a faltar aqui a palavra de ideias, no fundo. De ideias, exato, de valores que ou se apaixona por esse processo ou não. E pronto, e depois temos os vários níveis dos atletas, não é? Os atletas médios, os bons, os muito bons, os extraordinários e depois os estratosféricos, não é? Como costuma dizer, os classe mundial, os Messi, os Kobes, os Lebrons, os Stephs. Pronto, e é um bocado isso. Eu acabo por seguir um bocado o Kobe porque gostava muito do Michael Jordan, mas quando eu comecei a jogar basquete, o Michael Jordan, a carreira dele já estava muito no fim, então tive acesso a jogos anteriores, os últimos jogos dos anos dele, de 96, 97 e 98, vi essas finais,
mas o primeiro tripit já não tenho tanta memória, porque ainda não estava tanto ligado ao mas depois, claro, com os vídeos e começa a seguir. Mas o Kobe, em 96, quando ele entrou para a NBA, foi o ano que eu também me tornei profissional. E em conversa que eu ouvi de dois colegas meus, o Wayne Engelstad, o Fedor, e o Rasul Salahuddin, falaram deste miúdo, o Kobe, porque o Wayne Engelstad era de Los Angeles, que este miúdo não passa a bola, mas que vai ser um grande jogador, que ele pensa que é o Michael Jordan, e o Michael Jordan só há um e mais nenhum. E depois, na altura, nós tínhamos acesso ao sábado de manhã, com o João Coutinho e o Carlos Barroca, ao NBA Action, e víamos os highlights, e via o Kobe. Depois eu subscrevi-me para uma revista que era a Gigantes, em Espanha. Então recebia posters do Kobe. E depois, em conversa com eles, imagina se o Carlos vai para a NBA e a defender o Kobe, que era muito defensor, era um bom defensor. Imagina que ele joga contra o Kobe. E eu comecei, Kobe. Então, quando comecei a segui-lo mais e vi a trajetória dele, mais me marcava. Depois, quando ele faz ali aquela mudança de número, né, de 8 para 24, foi aí que eu disse: não, este é o meu Michael Jordan. Depois, claro, vês os vídeos dele e do Michael Jordan e ele próprio já admitiu que sem o Michael Jordan não existiria Kobe, e vês que são jogadores muito parecidos, depois psicologicamente, mentalmente, muito fortes. Então a minha paixão pelo Kobe vem daí. Estás envolvido em vários projetos ligados ao basquetebol, até de formação, isto para além também de ser treinador e presidente do clube dos Linces de Mafra. Mas gostaria que explicasse um bocadinho melhor aquele projeto do Coast to Coast Evolution. Sim. Coast to Coast surge na necessidade que eu tenho em querer partilhar, não é, o que eu gosto mais de fazer, ou que me trouxe até estar aqui contigo hoje, que foi o basquetebol, não é? De partilhar o meu percurso, mas mais do que isso, criar oportunidades ou uma plataforma para que jovens que queiram praticar basquete, modalidade de basquete, ou que queiram só estar envolvidos no desporto, que possam ter, através desta plataforma, conhecimento de várias áreas em que podem estar ligados ao desporto. É claro que eu quero trazer o máximo de atletas ou de jovens para praticar a modalidade, mas quero com isto desenvolver outras áreas do desporto. Quero criar podcasts, sem tentar aqui a concorrência. Quero criar um podcast, quero criar eventos, quero dar palestras, então para que eles vejam que um atleta de basquete consegue estar inserido em várias outras áreas ligadas ao desporto, e dar-lhes a conhecer as variedíssimas áreas que podem, ao jornalismo, ou nutrição, ou treinadores, ou fisioterapeutas. Não é? Há muitas todas as áreas que no fundo apoiam o desporto. Exato. Então é mais essa necessidade, porque muitos miúdos, o sonho de jogar profissional acaba muito cedo, não é? Ou por uma lesão, ou porque têm que estudar, ou porque não têm oportunidades, e então depois eles ficam desiludidos com o desporto, mas não, vão para outras áreas, se calhar, que lhes afastam um bocadinho daquela desilusão. Mas há outras áreas que podem... Que lhes permitem continuar ligados ao desporto. Exatamente. Depois há sempre o Inatel também. Claro. E nesse Coast to Coast, um dia poderá vir a encontrar-se um novo Nemias Queta? Eu espero que sim. A ideia é, como eu disse, é criar estas condições, esta plataforma, que eles possam competir. Neste caso, não um novo, mas mais um. Mais um, exato. Sim. Sim, a ideia é criar esta plataforma, estas condições para que eles possam competir a um bom nível, possam desenvolver, para que treinadores conceituados que possam vir vê-los jogar, treinadores da nossa liga que possam confiar no meu processo ou do meu método de ensino, ou de transmitir valores e transmitir experiência, que possam confiar em mim para eles se desenvolverem. Não vejo porque não acreditarem, mas é mais nessa vertente de
de tentar partilhar com eles o que me levou a ter o sucesso que eu tive. Se foi muito, se foi pouco, cada um tem a sua... Eu estou muito orgulhoso do meu percurso e quero partilhar com o máximo de jovens possível o que me levou a ter esse sucesso, não é? O que é a definição de sucesso? No outro dia estava a ouvir um podcast, não é? Um sucesso, uma pessoa com muito dinheiro tem sucesso, não é? Uma pessoa que tem sucesso é que vai atrás dos seus objetivos e consegue alcançar os objetivos, ou que tenta e não desiste. Para mim, uma pessoa com sucesso é essa, e essa definição para mim encaixa bem, porque eu fui atrás dos meus objetivos e considero uma pessoa com sucesso, porque tirando a NBA que não consegui, mas tive a minha oportunidade em 2003, no draft de 2003, tive lá o meu nome, fiz tryouts com algumas equipas da NBA, não fui escolhido, mas não foi por isso que não tive a carreira que tive outros objetivos, continuei um percurso diferente, ou tracei um percurso diferente, e considero uma pessoa com sucesso porque alcancei os objetivos e não desisti de lutar por esses objetivos. Então é isso que eu quero partilhar com os jovens, com a Coast to Coast. Para além do Coast to Coast e do Clube de Linces de Mafra, o que é que o Carlos Andrade faz também? Pronto, agora, treinos... tem programado para fazer agora nos próximos tempos? Sim, coisas que ainda não posso revelar, mas dou treinos personalizados também, player development, que é se calhar a área que eu gosto mesmo mais de trabalhar, é ali naqueles grupos mais reduzidos em que eu consigo dar mais atenção aos detalhes e transmitir e puxar por eles e gritar e agarrar-los nos cabeçalhos. Gosto muito dessa área, das palestras também, gosto de motivar, gosto de partilhar um bocado o que estamos aqui a fazer, mas pronto, num plano mais conceito técnico. De team building, gosto de fazer isto. Pronto, depois tenho outros projetos em Cabo Verde que ajudei a lançar a Liga Profissional da CBL, criou a Basketball League, ou Cabo Verde Basketball League, desculpa. E pronto, tenho orgulho de ter feito isso com o Joel Almeida e com o Ivan Almeida, porque também gostava muito, ou gosto muito de dar o meu contributo, mesmo não tendo crescido lá, mesmo não tendo representado a seleção de Cabo Verde. Sou cabo-verdiano, nunca escondi pronto, a minha nacionalidade e o orgulho que eu tenho em ser cabo-verdiano. Mas as circunstâncias profissionais permitiram que eu só representasse Portugal, mas quero dar este contributo, porque sempre que eu entrei para dentro do campo, sempre que eu dei tudo, foi para que se orgulhassem de mim, tanto Portugal como Cabo Verde, como é óbvio. Então estes projetos que eu tenho em Cabo Verde e outros que quero implementar é algo que me motiva bastante. Não é basquetebol, mas vou ter que pegar aqui, falando em Cabo Verde, depois desta vitória, yes, tubarões. Nesta vitória dos Tubarões Azuis sobre Camarões. Exato. Está aqui aberta uma grande possibilidade de Cabo Verde vir a marcar presença no Mundial de Futebol do próximo ano. Sem dúvida. Enquanto cabo-verdiano, como é que reages? Troquei mensagens com muitos amigos meus, algumas amigas e amigos que estão lá ou que estiveram lá a ver o jogo, Mayra Andrade, o Rodrigo Mascarenhas, que estão lá, e entre outros, que sentem, não é, depois do que se tem passado ou que se passou neste último mês em São Vicente, as mensagens estávamos mesmo a precisar de uma alegria destas, não é? Que o povo cabo-verdiano é conhecido por não desistir, não é? Aquela resiliência e este momento que estamos a passar e conseguimos não estou a dizer que já, eu acredito nas palavras, conseguimos este feito, porque eu acredito que vamos conseguir, que mostra muito a força do nosso povo, não é? E esta alegria que o povo teve ontem com a vitória sobre Camarões, vai-nos dar muita alegria, sem dúvida. Para finalizar, pergunto qual é o maior sonho que ainda tem para realizar e se faz parte desse sonho vir a ser treinador de uma seleção nacional ou eventualmente até na NBA. Sim, difícil, eu sou um sonhador nato, né? Mas,
termos profissionais, gostava de... Mesmo quando eu era atleta, quando eu comecei a traçar esses objetivos, eu nunca escrevi quero jogar na NBA. Eu sempre escrevi quero ir ao mais alto nível que eu possa ir. Entendes? Se fosse o meu mais alto nível fosse só jogar em Portugal na CN2, se eu tivesse conseguido isso e se eu achasse que o meu potencial era só para isso, estava realizado. Mas com o meu trabalho, com a minha ética de trabalho, com a minha evolução, fui vendo que havia sempre escadas ou degraus a subir. Então, como treinador, estou a encarar da mesma maneira. Não é? Neste momento, sou treinador dos Linces, tenho objetivos concretos para os meus atletas. Sub-16, quero alcançar uma fase final distrital, depois tentar ir ao nacional, com o sub-18 igual. Fui treinador treinador adjunto da seleção distrital de Lisboa, fomos bicampeões nas festas de Albufeira. Gostava de repetir o feito, se me convidarem. Gostava claramente também de dar um contributo também a uma seleção de formação da seleção nacional. Pronto, e depois de ir percebendo se realmente tenho mesmo vocação para isto, né? Porque andei muitos anos a fugir disto, porque lá está, quando eu deixei de jogar, o rótulo de ser treinador depois de jogar, eu não queria. Exatamente. Mas aqui estou, aqui e estou muito contente pelo percurso que fiz até agora, das variedíssimas áreas que estive anteriormente, que me preparou para o momento em que eu estou agora. Agora, futuramente, ontem terminei a chamada com a minha irmã às 2 da manhã, porque ela está em Toronto, e não vou desvendar o que nós falámos, mas não descarto que gostava de estar ao pé da minha irmã um dia, quem sabe, se conseguir encontrar aqui um caminho que me ajude a dar esses passos certos para chegar ao pé dela. É claro que seria um objetivo a ter. Sim. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tá. Foi mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, se ainda não subscreveu os nossos canais, pode fazê-lo através da Apple, Spotify e YouTube. Este que é um podcast com o apoio de craques.pt. Voltaremos em breve com um convidado de igual valor.